respeito. Olá, boa noite. Só um minutinho, vou colocar o nome do curso da live aqui para vocês, tá? Pronto. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Agradeço já quem tá entrando. Boa noite, vamos esperar uns minutinhos, tá? Pra gente poder começar a falar a respeito dessa live de hoje. Gratidão já a todo mundo que tá aqui comigo. Tô vendo minhas clientes queridas, tô muito feliz que vocês estão aqui comigo. Obrigada. Obrigada mesmo, viu? De coração. Tô esperando uns minutinhos para começar a falar, tá? O motivo dessa live hoje é para falar a respeito um pouquinho do curso que eu estou iniciando agora em março, tá? Para profissionais da educação e também para pais. Eu vou explicar um pouquinho de cada módulo, o porquê que eu quis colocar esse curso para vocês e porquê que eu fiz essa migração de tanto para profissionais da educação quanto para pais, tá? Meu nome é Renata Mendes, sou psicóloga infanto-juvenil e de mulheres, tá? E eu tenho aí 11 anos hoje de formação. Na área clínica eu não tenho esse tempo todo, eu tô na área clínica aí há 3 anos e meio. E quando eu comecei a atender, boa noite, pai, boa noite, pessoal da minha família que estão aqui comigo também. Tô muito feliz por vocês estarem aqui, tá bom? Gente, quando eu comecei na área clínica, eu fui para uma clínica que eu tive a oportunidade de atender e começar a atender crianças. Na verdade, eu fui substituir uma psicóloga que estava saindo de licença maternidade e a oferta que foi feita para mim foi para que eu atendesse as crianças. E eu topei aquela proposta, aquele desafio, mas eu não tinha experiência nenhuma, não tinha manejo nenhum de como atender crianças. Eu falei assim, tá, eu gosto de crianças, eu vou pegar essa oportunidade. Achando que seria somente aquele atendimento ali, tudo bem. Gente, mas não é fácil, tá? Pra gente poder atender criança, a gente precisa entender e compreender marcos do desenvolvimento. O que é isso? Eu preciso entender linguagem, desenvolvimento infantil, questões cognitivas, questões emocionais, questões com relação à alimentação e nutrição e bem-estar da criança, não só da criança, mas também do adolescente. Por que eu falo que é interessante a gente compreender essas demandas psicológicas de desenvolvimento infantil? Porque as crianças que vão vir para o consultório não vão ser as crianças consideradas crianças normais. Vão ser as crianças que vão estar apresentando alguma disfunção, né? Ou no ambiente familiar ou na escola. Muitas das vezes as crianças chegam para mim no consultório por indicação de escolas. Eu inclusive tenho parceria com algumas escolas que foram percebendo a forma que eu trabalhava com aquelas crianças. Eu realizo os atendimentos de uma forma mais humanizada, tá? Então, o que acontece? Eu fui percebendo que para que eu pudesse atender criança, eu teria que estudar também os diagnósticos psiquiátricos, né? Hoje nós temos aí uma grande demanda de crianças com autismo, com TDAH. Nós temos também várias crianças dentro do âmbito escolar com dificuldades de linguagem, de aprendizagem, descalculia, dislexia, dispraxia. E isso faz com que as crianças, tendo todas essas limitações, elas vão ter no futuro um esgotamento emocional. Porque elas não sabem o que está acontecendo com elas. E às vezes as famílias demoram muito para levar para o consultório, porque a gente tem uma questão aí social, né? Uma questão de, será que eu levo para o psicólogo? Será que meu filho tem algum problema? Será que ele está apresentando algum problema? Né? Então, assim, a grande maioria das crianças que estão comigo no consultório tem sim alguma questão psiquiátrica grave.
tá? Mas o que eu falo, gente, que quanto antes a gente identificar um diagnóstico, pra gente como profissional, pra família, é melhor, tá? E aí, por que eu quis lançar esse curso para os profissionais da educação? Porque eles estão, a maioria das vezes, com as crianças. Tá, estamos vivenciando pandemia, estamos de uma forma online. Mas online, as demandas psicológicas das crianças vão ser muito maiores. Eu estou atendendo crianças aqui na forma online. E as crianças que têm TDAH, elas continuam agitadas. As crianças que têm alguma dificuldade neurológica, elas não vão se adaptar bem aqui na forma online. Então, a gente tem que compreender que a gente precisa ter esse discernimento, que quanto antes a gente identificar uma demanda psicológica, é melhor. Para a sociedade, a gente vivencia ainda muitos preconceitos. Quantas crianças ou adolescentes chegam no consultório falando comigo que já tinham vontade de estar ali, mas a família não levava. A família mesmo já falou muitas vezes comigo que tinha medo daquele contato, daquele espaço. Estar em processo psicológico não é uma coisa fácil. Com certeza vai trazer impactos difíceis. Algumas clientes minhas estão que sabem que é assim. Nem sempre a gente vai vivenciar só momentos de flores, tá? Há momentos de muita dificuldade dentro de um consultório. Mas eu acho que quanto mais a gente tiver uma abertura para o tratamento psicológico, nós vivenciamos uma sociedade melhor. Eu estou fazendo um curso de neuromarketing e que eu estou aprendendo que a empatia vai ser o que vai ser de melhor que a gente vai ter no nosso futuro depois dessa pandemia. Porque quantas pessoas eu tenho de clientes novos que vieram para mim através da pandemia, através do impacto emocional, ansiedade exacerbada, excesso de alimentação, dificuldade de dormir, dificuldade de lidar com o isolamento. Se você é uma pessoa mais tranquila, que gosta de ficar mais quieta, gosta de ficar mais na sua casa, a pandemia não teve muito impacto. Mas se a gente não é assim, na verdade, nós brasileiros, nós gostamos mesmo de sair, de festa, de se relacionar. Então, quantas vezes foi difícil lidar com ter tudo dentro de uma tecnologia, dentro do online? A pandemia trouxe para mim vários clientes online, trouxe para mim também a modalidade de estar realizando esse curso online, que é uma oportunidade de trazer como troca, como aprendizado dos pais para os profissionais da educação, né? Por quê? Eu quis fazer essa junção porque os pais têm muitas dores, os pais têm muitos receios e a escola também tem muito receio de levar muitas questões para os pais. Quantas vezes eu, em visita técnica escolar, eu escutava da escola coisas que a família não levava para mim dentro do consultório, dentro de uma avaliação psicológica, né? A minha avaliação psicológica, hoje eu faço a primeira entrevista com os pais de 1h30, porque eu quero entender o histórico daquela família, eu quero compreender o porquê que eles estão ali. E além disso, eu vou estar escutando qual que foi o desenvolvimento daquela criança. Ali na entrevista eu já estou avaliando se tem algum diagnóstico psiquiátrico dentro da intervenção que eu vou ter que realizar com aquela criança, tá? Então, no meu curso eu vou estar abordando no primeiro módulo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre quais diagnósticos psiquiátricos aparecem pra gente dentro de um consultório. Hoje, a maioria dos diagnósticos que nós temos dentro do consultório são autismo, síndrome de Asperger, TDAH, ansiedade generalizada, os transtornos de linguagem, transtornos de conduta, transtornos depressivos, como o transtorno bipolar e a depressão. Tem muitas crianças que estão apresentando aspectos de depressão, tá? Principalmente por estarem vivenciando tudo online. As crianças que eu estou atendendo online, elas não falam comigo mais das relações afetivas, de ir para a escola, de interagir. Isso é um aspecto da pandemia, é um impacto psicológico negativo nessas crianças, né? E aí, gente, a gente precisa compreender um pouco de diagnóstico para a gente conseguir direcionar as nossas crianças com as emoções delas, né? Então, as crianças neurotípicas, elas vão ter mais dificuldade, então, de estar se relacionando com as demandas psicológicas delas dentro de uma pandemia.
né? Então já tem estudos aí de impactos muito maiores do que foi só o coronavírus, só o isolamento. Outros transtornos psiquiátricos vão surgir recorrente a essa pandemia. Então vamos identificar as demandas dos nossos filhos, tá? Vamos conversar com eles sobre tudo que está acontecendo nesse momento. Então, no primeiro módulo, eu vou estar desmiuçando um pouco cada um desses diagnósticos. Eu vou falar as questões neurológicas, questões de desenvolvimento infantil, os marcos do desenvolvimento, quando está indicando para um acompanhamento psicológico essa criança. A maioria desses distúrbios que eu falei que eu vou estar abordando no meu curso, todos eles eu coloquei que já fazem acompanhamento com psicólogo. Mas o que eu acho que é importante, que tanto para os profissionais da educação quanto os pais têm que abrir a visão, né, o pensamento para acolher, que além de o tratamento psicológico, algumas crianças vão precisar também de um acompanhamento com fono, com TO, psicopedagoga, uma avaliação mais específica neurológica, né? Então a gente tem que entender que não é só ter o diagnóstico e fazer um acompanhamento com o psicólogo, porque a escola pediu, porque a família identificou que aquela criança está diferente, que está tudo bem com meu filho. Não. Se a gente negligenciar um diagnóstico e não identificar que ele precisa de um acompanhamento o quanto antes, a gente está negligenciando a vida dessa criança como adolescente, como adulto. Então a gente precisa observar quais as dificuldades que aquela criança está tendo, tá? Tem casos que chegam ao consultório num nível bem grave, e eu já acompanhei alguns casos, tá, gente, que tiveram recorrência a outro transtorno psiquiátrico, porque a família ficou com medo de identificar, de levar para um psiquiatra, de intervir com uma medicação, e aquela adolescente precisar de um acompanhamento para 2 distúrbios psiquiátricos. Ela tinha TDAH e a família não identificou, vários aspectos negativos sendo apresentados, não levou para um acompanhamento. Quando chegou para mim, já era uma jovem de 18 anos e já tinha diagnosticado também o transtorno bipolar. Então se eu não identifico um diagnóstico, se eu não entro com uma intervenção clínica, né, e se eu não entro às vezes com uma medicação específica, eu posso desenvolver outro transtorno psiquiátrico? Posso. Então é grave. Então a gente precisa entender que é grave, a gente compreender que quando se tem qualquer aspecto que a gente ficou com aquela dúvida, essa criança está muito quieta, essa criança não está falando, essa criança ela não está se alimentando, né? O autismo tem várias alterações intestinais para uma criança. Então não é só aquela questão da socialização, de não olhar nos olhos, de não se comunicar, né? Comportamentos repetitivos, estereotipados, tem vários outros comportamentos. Quero agradecer a todos que estão entrando aqui, boa noite a algumas meninas que estudam comigo, familiares, clientes. Até então, quero agradecer todo mundo, amigos, tá? Todo mundo que tá aqui. Eu tô vendo vocês acenando pra mim aí, mas eu tô aqui com vocês, tá bom? Depois, no primeiro módulo ainda, eu coloco uma parte da gente realizar o acolhimento familiar. Porque é muito importante, vocês imaginam, a mãe ter uma dificuldade de identificar o diagnóstico, de levar para todos esses acompanhamentos e depois ela ter que falar para a sociedade que o meu filho tem um TDAH, que o meu filho é autista. Vamos acolher essas mães. Como essas mães ficam? Eu sempre pergunto, depois que eu peço para a mãe ir até o acompanhamento com o neurologista, ou fazer uma avaliação com uma neuropsicóloga, que tem testes específicos mais profundos de todas essas questões que eu falei com vocês, eu chamo as mães para um feedback e pergunto para elas, como você está se sentindo? Como você está se sentindo com esse diagnóstico do seu filho? Né? Então é importante a gente acolher as famílias dentro do consultório. A gente que atende criança e adolescente, a gente precisa acolher também os pais. Tem várias amigas psicólogas que falam comigo que não gostam de atender as crianças porque não tem empatia de receber, não sabe como se comunicar com os pais. Gente, os pais, eles precisam do nosso acolhimento, eles também estão perdidos quando eles chegam para o acompanhamento psicológico, muitas das vezes.
muitas das vezes. Então o processo, a Fernanda está falando, com certeza o processo da família é muito sofrido. A família às vezes se sente muito sozinha e às vezes a família cria um vínculo com o profissional, tanto na escola quanto dentro de um consultório, para acolher, para ser ouvida, né? Quantas vezes eu já percebi ali na recepção pais falando comigo um monte de demanda da criança, eu tenho combinados com os pais das minhas crianças. Eu faço um momento, eu atendo a cada 4 atendimentos, eu atendo, faço um feedback uma vez no mês com a família, sem aquela criança ou aquele adolescente. Porque aí a gente tem um momento deles falarem as dores deles para mim e também eu mostrar o que eu estou intervindo, o que eu estou enxergando do filho deles. Porque às vezes também eles não estão enxergando, né? Às vezes a vida da gente está aí tão corrida, a gente está trabalhando fora, a gente está trabalhando online, a gente estuda, a gente tem as nossas questões de arrumar a casa, fazer um monte de coisa que a gente, não enxerga que o nosso filho está precisando da gente, que o nosso filho está precisando do nosso olhar, da nossa escuta, tá? Então, quantas vezes também eu já escutei no consultório um pai ou uma mãe falar: o que eu vou falar com meu filho sobre isso que está me incomodando? Pedir pra gente como profissional ajudar. O que eles vão falar? Como eles vão falar? Como eles se sentem, né? Então, assim, a gente precisa entender como os pais também se sentem. Muitas das vezes eu já cheguei numa escola e tive várias reclamações de uma criança mais agitada, de uma criança mais hiperativa, de uma criança mais agressiva, né? E os pais não estão sabendo disso. Às vezes os professores estão cansados desse perfil, desse tipo de criança, né? Mas o que a gente tem que compreender? Que se os pais aprendem a se comunicar, conseguem expor para os professores, e os professores conseguem acolher o sentimento daqueles pais, automaticamente aquela criança tem uma evolução gigantesca na escola. Gigantesca. Às vezes ela precisa só ser ouvida, tá? É isso aí. Os pais precisam muito de muitas orientações. Cecília tá falando aqui. Meu filho chegou, gente. Tá aqui com a gente também, tá falando aí comigo. Então vamos lá. O próximo módulo eu vou falar sobre inteligência emocional. E os módulos, gente, isso tudo que eu falei até então aqui na live é um primeiro módulo, é o primeiro mês. O segundo mês nós vamos falar de inteligência emocional. Para que serve as emoções e as empatias nas relações familiares com a escola, tá? O que é educação emocional? Como alcançar a compreensão emocional daquela família, né? E as nossas mesmas. Eu faço dentro do consultório um exercício, tanto com criança, adolescente, quanto as mulheres que eu atendo, de inteligência emocional. Eu ensino para as pessoas a expressarem as suas emoções. Quantas vezes a gente não sabe? A gente não sabe se expressar. A gente não sabe o que a gente está sentindo com relação àquilo. Porque eu falo que a gente aprendeu matemática, português, história. Lidar com as emoções e falar das nossas emoções, muitas pessoas não aprenderam. Eu falo sempre com os meus clientes que eu acho que teria que ser introduzido na vida da gente, da criança, no desenvolvimento escolar. Inteligência emocional e educação financeira. São duas coisas que eu acho que faltou aí no desenvolvimento escolar. Então, a gente coloca isso, então, para um processo psicológico. E várias vezes a gente precisa fazer esse exercício recorrente, né? A gente tem dificuldade de falar quais os nossos medos, quais as nossas alegrias, né? Quais as nossas tristezas. Os pais que estão aqui hoje, eles sabem todas essas emoções de todos os seus filhos? Quantas vezes no consultório eu fui falar com os pais: o seu filho me falou que ele tem medo disso, ele sente tristeza porque você se comporta assim. Ele ama quando você faz isso. O pai surpreender, ele ama? Ele gosta disso? Então, assim, a gente não é acostumado a falar sobre as nossas emoções com nossos filhos. E a gente precisa acolher e compreender a emoção dos nossos filhos, né? E saber também as nossas emoções. O professor, ele precisa compreender qual que é o medo dele, o que aquela criança está refletindo nele. Nós, como terapeutas, às vezes, olhando para um caso específico, eu faço supervisão, eu estudo com algumas psicólogas, inclusive tem algumas aqui. Boa noite, família. Mais uma mãe, muito obrigada.
O que acontece? A gente estuda casos que a gente fala muito na supervisão, que a gente sente medo. A gente sente o medo daquela criança com a gente. E uma outra coisa, gente, quando a criança ou adolescente chega para o acompanhamento psicológico, muitas vezes eles chegam através do querer dos pais e o querer da escola. A criança às vezes não quer ficar ali com a gente, né? E aí o que acontece? Eu sempre falo com os pais que os primeiros atendimentos estou acolhendo a criança, estou criando vínculo. E as crianças, na brincadeira, elas trazem as demandas psicológicas delas para mim. E só quando elas realmente confiam, eu saco, eu entendo. Sabe aquele feeling? Quando a criança realmente ela confia em mim e ela tá falando muito ali comigo. Mas não é só quando ela tá falando que ela tá confiando em mim. Às vezes ela não fala, às vezes ela me olha de um jeito que eu sinto aquela confiança. A criança não precisa falar o tempo todo no consultório para ela poder demonstrar um vínculo. Ela pode me olhar, ela pode dividir, compartilhar uma brincadeira comigo. Então, naquela brincadeira, eu estou identificando se ela vai ser uma criança que vai ser competitiva, que vai dividir, que vai interagir, que vai ser agressiva, como ela vai lidar com as frustrações da vida dela. Então, olha o tanto de coisa que a gente está lidando com emoção e com brincar falando de criança. E será que as professoras elas estão interessadas em saber das emoções dos seus alunos? Será que elas conseguem compreender a emoção dos seus alunos? Compreender o que eles estão dizendo com aquilo ali? Muitas das vezes as crianças mais quietas, mais tímidas, já tive identificação de professora que percebeu que aquela criança estava com dificuldade de se relacionar. E aí, se a gente não tem esse olhar, essa expertise quando é criança e quando é adolescente, quando se torna adultos passivos, se torna adultos sem habilidades sociais, sem desenvolvimento, sem interação, apáticos, cheios de dores, cheios de tristeza. Quantos adultos vão para um vício, vão para comida? Vício não é só bebida, droga, tem outras coisas. Tem a comida. Os excessos são sempre ligados a alguma falta de alguma determinada coisa em algum momento da vida daquelas pessoas. Tanto o excesso quanto o excesso de cobrança, de controle. Por que eu coloquei o curso para pais, mães e profissionais de educação? Porque às vezes as mães ouvindo as outras mães, elas vão perceber o quanto elas estão controlando os filhos delas e querendo controlar a aula daquela professora. Gente, eu atendo professoras, coordenadoras e é muito difícil a gente ter que desmistificar crenças antigas para essa crença nova do que foi introduzido na pandemia. Quantas vezes a internet caiu, a internet ficou ruim, a ferramenta, né, foi ruim. A ferramenta que a profissional está utilizando não é porque ela não quer que dê certo, é porque às vezes ela tem dificuldade em manusear aquela ferramenta. Eu estou vendo aqui o Cid Clay falando, é um colega que já trabalhou comigo, é psicólogo. Se você quiser fazer, pode fazer o curso também, tá? Profissionais também podem fazer, para vocês aprenderem a lidar, a conhecer os diagnósticos, as emoções, liderança, né? Minha supervisora querida acabou de entrar, a Dani Rita, aprendi muito com ela, cresci muito. E uma outra coisa que eu aprendi com a Dani, gente, é que a gente não é sozinho, a gente não cresce sozinho, a gente cresce sempre com o outro. Eu aprendo muito com cada momento que eu tô com cada mãe dentro do consultório. Cada visita escolar é uma experiência nova, cada atendimento é singular para mim. Eu saio imensamente feliz com cada realização que eu tenho com cada criança, cada adolescente ali dentro do consultório. São momentos que são só agradáveis, que eu escuto só coisas boas? Não, escuto muitas feridas, muitas coisas que as pessoas ficam machucadas. Mas aquele escutar também é um processo de cura, né? Já escutei de adolescentes falar que não gostam de seus pais. Como é pesado ouvir isso, né? Não gosta do quê? Na verdade, não é que eles não gostam dos pais, eles não gostam da forma como os pais se relacionam com eles. Obrigada, Dani. Dani falou que eu sou maravilhosa. E eu aprendi muito a identificar cada detalhe de cada criança, em cada supervisão que eu estive também, sabe, gente?
Então, assim, é muito difícil. Quando eu comecei sem um respaldo, sem supervisão, estudando sozinha, quebrando a cara, achando que era um diagnóstico, que tinha um caminho e era outro, né? Então, gente, a gente precisa se fortalecer. A ideia do grupo é que a gente aprenda, a gente cresça junto, tá? A gente aprenda a lidar com as questões difíceis e as questões agradáveis que a gente vai estar lidando também. Falar das emoções, saber o que a gente sente, como a gente se direciona, o que a gente realmente quer, qual é o nosso real valor, né? Porque as pessoas querem colocar muito preço nas nossas coisas, mas o meu valor dentro dessa relação não é só o preço que envolve dentro de um consultório. É o que eu estou fazendo de sentido para aquela família. O que eu estou identificando que não está legal. Ou o que a gente evoluiu dentro de um processo terapêutico. Quantas crianças estão comigo há quase 3 anos. E agora que a gente criou um vínculo, agora que a gente consegue ver uma evolução. Uma outra coisa, obrigada Flavinha, falando da minha sensibilidade. Uma outra coisa, eu sou realmente, eu respeito muito as emoções, eu respeito muito as pessoas com que eu me relaciono. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante, gente, é a gente saber realmente o que a gente quer, aonde a gente quer estar, que tipo de pessoa a gente está se envolvendo. Então, isso tudo a gente vai aprender dentro do módulo de inteligência emocional, tá? A tomada de consciência das nossas próprias emoções é muito importante para a gente crescer como ser humano. E eu faço todo esse processo com crianças, adolescentes, as mulheres. As mulheres que são minhas clientes que estão aqui sabem disso. Quantas vezes a gente teve que tomar consciência que elas estavam no caminho errado. Que aquilo que elas imaginavam que era o melhor para elas não era o melhor caminho. Lógico, respeitando a escolha pessoal de cada uma. Mas eu estava ali como responsável de acolher aquela dor e modificar junto com aquela cliente, tá? O terceiro módulo, eu vou falar sobre o luto, tá, gente? Vou beber um pouquinho de água aqui. Eu achei muito importante colocar esse tema no curso e eu vou falar sobre o luto e impactos no ambiente escolar, como abordar o luto com crianças e adolescentes. A gente fala muito sobre o luto, às vezes já atendi algumas crianças com situações graves de luto e eu acho que a gente deve falar sempre a verdade. Vamos pensar na pandemia, no Covid, quantas pessoas perderam tantas coisas. A gente está vivenciando um luto não só da morte física de quem a gente ama. A gente está com o luto dos nossos empregos, dos nossos trabalhos, das interações sociais, da escola, do pegar o ônibus, do trânsito, do barulho, das festas, de tanta coisa, gente. Tanta coisa a gente perdeu. Mas assim, como é difícil abordar sobre o luto. Quantas vezes eu já tive também clientes que tiveram um luto recente e não deram conta de falar sobre aquele luto, sobre aquela perda. Eu perdi minha mãe ano passado, perdi minha tia, uma tia que eu amo muito, pessoas que eu amava muito, tinham muita importância para mim. E eu estou em processo terapêutico até hoje, ressignificando a minha dor. E aí, se você é um profissional que tem uma criança com luto, que tem uma criança vivenciando esse luto, se você não sabe trabalhar e compreender o que é o luto, como que você vai observar aquela criança ali, ainda mais online? A gente conversou muito sobre os desafios do online no atendimento, nas aulas, nas dificuldades, no olhar, de como a gente interagir com as pessoas. Eu tenho clientes, adolescentes, que falaram comigo, a gente fez teste, vamos tentar fazer um online, não deram conta. Não deram conta de lidar com perdas no online, né? Então, o luto, gente, será que o luto é normal? Será que eu tenho uma teoria que eu me apego ao luto? Como que é que eu me relaciono com o luto? Eu consigo falar daquela perda? Eu tô preparado? E uma outra coisa, gente, a gente naturalizar o falar sobre o luto. Eu percebi isso na minha própria experiência pessoal. Eu cuidava da minha mãe que tinha problemas graves de saúde, recorrente a diabetes, e eu achava que eu estava preparada, que tudo bem, que eu ia compreender tranquilamente quando acontecesse.
Eu não compreendi tão fácil assim. Eu não fiquei tão bem assim. As pessoas mais próximas a mim sabem disso. Mas eu ressignifiquei a minha dor, porque eu falei dela. Eu lidei com ela. É todo mundo que consegue ressignificar? É todo mundo que consegue falar sobre perdas? Quantas perdas a gente sabe que pessoas próximas a gente tem e elas não dão conta? Perdas de status social, perdas de bens materiais, perdas de um casamento, de um filho, perda numa traição. O luto, ele não é constituído só na forma como que a gente se relaciona com as nossas crianças e adolescentes. É como eu, como adulto, lido com o luto. É como eu, como pai, como mãe, vou passar sobre o luto para os meus filhos. Eu vou conversar, eu vou respeitar, eu vou entender. O luto, ele é complicado, ele é fácil, ele é constituído de relações contínuas de perdas. Como que é o luto, gente? Então a gente tem que saber falar sobre o luto, sim. Eu estou colocando para todos os meus clientes, todas as minhas famílias, a questão da gente abordar sim o luto. Eu trabalho com todas as crianças a inteligência emocional, as demandas psicológicas delas. Eu trabalho sobre sexualidade como prevenção de abuso sexual, de conhecimento do corpo, desenvolvimento da puberdade, de liberdade para poder falar sobre essas questões. Porque a gente tem questões relacionadas à nossa emoção afetiva que atrapalham às vezes a nossa vida sexual. Então eu trabalho isso desde crianças no consultório. Até pergunto para os pais se é confortável para eles, mostro o material que é bem infantilizado, a gente trabalhar sobre esse assunto no consultório, que eu acho importante. E agora, vivenciando o luto e o luto da pandemia em massa, tenho reforçado essa importância para os meus clientes. Tenho reforçado essa importância da gente falar sobre ele, né? Cid Clay está falando que é super necessário cada tema do curso. É super necessário a gente conseguir compreender as demandas, compreender as nossas emoções, falar sobre o luto e ter uma comunicação assertiva também dentro das nossas relações. Quantas relações aí são quebradas por falta de comunicação? Aquela coisa assim, eu acho que fulano vai pensar isso. Como que você acha? Você nem conversou com fulano? Porque eu conheço fulano. Que comunicação tem isso? Então, assim, às vezes eu já ouvi mãe falar assim, eu acho que a escola pensa isso do meu filho. Você conversou com a escola? Você interagiu com a escola sobre isso? Você colocou para a escola qual o seu sofrimento com relação ao posicionamento da escola? Gente, a gente paga a escola dos nossos filhos, não é barato. A gente precisa ter profissionais qualificados ali para cuidar dos nossos filhos quando a gente não pode. E às vezes os profissionais, eles lidam só pelo valor financeiro. Eles não acolhem as emoções dos nossos filhos. Eles não acolhem as demandas psicológicas dos nossos filhos. E todo mundo tem demanda psicológica a ser trabalhada. E uma outra coisa... Oi, meu amor entrou aqui, gente. Tô feliz também que você tá aqui, obrigada. Uma outra coisa que a gente tem que compreender, gente, é que é natural a gente lidar com as coisas agradáveis e desagradáveis dos nossos filhos. Isso é se relacionar. É compreender quando também não tá legal para eles. Então, se eu sou um profissional que eu não sei compreender uma criança, tem vários profissionais que não são pais, que não são mães. Tem vários. A gente já conversou sobre isso em supervisão, de uma psicóloga achar. Mas ser mãe, você compreende realmente essa criança? Se coloque no lugar dessa mãe. E às vezes as escolas não se colocam, gente. Né? O quarto módulo, nós vamos falar sobre comunicação assertiva, como o professor ele pode ser mais dinâmico e flexível nas relações com a escola, tá? E aí, a gente vai estar trabalhando também os perfis dos pais, tá? Que impactam na comunicação com os professores. Então, por exemplo, eu até coloquei aqui, eu tô seguindo aqui um roteirozinho para falar com vocês. Se a gente é um pai autoritário, então a gente vai ser um pai cheio de limite e regras e normas. E vamos estar muito centrados no eu.
eu mandei assim, eu tô falando que é assim, é dessa forma. E aí eu vou passar esse perfil de personalidade, de criação para o meu filho, e ele vai se interagir com a professora dessa forma. E às vezes os conflitos entre professores e pais são porque eles têm a personalidade muito próxima, muito semelhante, de autoritarismo. Eu não posso permitir que um pai entre na minha aula desse jeito, que um pai faça isso na minha aula, que um pai comunique dessa forma na minha aula. Não dá, né? Pais permissivos, pais que são excessivos na tolerância e ausência de normas e encorajamento para os filhos. Pais permissivos, muitas das vezes, vão falar muito sims com aqueles filhos. E isso pode fazer com que a criança cresça sem limites e no início da vida, da adolescência para a vida adulta, ela tem um transtorno psiquiátrico de conduta. E aí tá vendo como que os temas eles estão sempre super ligados? Entender diagnóstico, luto, inteligência, comunicação, perfil de personalidade. Tá sempre ligado um ao outro. Então, se eu não perceber que eu tô sendo excessivo demais naquela tolerância, eu não dou um limite pro meu filho, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser comigo, né? E ele acha que ele pode fazer o que ele quiser dentro de uma sala de aula com aquele profissional, né? Meu pai tá te pagando, minha mãe tá te pagando, eu vou empurrar essa cadeira aqui, tudo bem. E o professor, por ficar acuado, não saber como comunicar, por não aguentar mais aquela criança, deixa, tá tudo bem, tá tudo certo. Gente, não tá. Os pais indulgentes, eles são pais egocêntricos, são pessoas pouco interessadas nas questões dos seus filhos. Temos sim pais que pensam só nas questões deles. Dentro do consultório já vi muito isso. Eu percebia que pais eram egocêntricos quando eu chamava para um feedback, aquele pai, aquela mãe demorava a me conectar, demorava a querer ter um interesse sobre o acompanhamento do filho. E como eu falei no início da live para vocês, eu faço o planejamento dos meus atendimentos. Eu acho de extrema importância essa comunicação de pais, profissional e escola. Então eu faço com que isso aconteça no meio dos meus atendimentos sempre, sempre. Sempre quero estar conversando com o pai e com a mãe, sim. Quantos pais não se comunicam por serem separados? Eu consigo conversar com os dois naturalmente. Porque eu marco um com o outro, eu sou neutra dentro dessa relação. Mas os pais não percebem que aquele comportamento vai interferir na vida daquela criança, daquele adolescente. Tem várias crianças que falam muitas coisas dentro do consultório comigo, numa brincadeira, que elas falam: tia Renata, você não vai falar isso com minha mãe e com meu pai não, né? Isso é nosso. Porque não tem essa relação, elas não veem esse interesse por parte dos pais, tá? E tem os pais negligentes, que emocionalmente eles não dependem do filho. Emocionalmente são dependentes do filho, desculpa, gente. E aí, para evitar, eu vou ser aberto com meu filho aqui nisso aqui, porque assim ele vai me amar mais. Gente, educar é muito difícil. Ser pai, ser mãe é muito difícil. E às vezes a gente até acha que a gente está agindo de uma forma mais flexível para garantir aquele amor. Mas o amor é uma coisa naturalizada. Então, não é porque você está sendo tão flexível com seu filho, tão aberto, tão positivo, ele vai te amar por isso. Não. Então, vamos compreender qual a minha postura, o meu posicionamento como pai, como mãe e como professor, tá? Então, assim, vamos compreender se a gente está sabendo se relacionar com eles, se a gente está entendendo os sentimentos deles, se a gente está afetando emocionalmente eles de uma forma negativa. Muitas das vezes a gente está. Muitas das vezes a gente está. Por quê? Porque a gente também está inseguro, a gente também tem medo. A gente também quer ser o melhor pai, melhor mãe. Eu faço sempre essa pergunta também, os pais que me conhecem sabem. O que para você é ser um bom pai, uma boa mãe? Dentro do seu aspecto, como sua vivência pessoal, né? Porque às vezes não vai ser o melhor pai, a melhor mãe.
Nós somos seres imperfeitos, gente. A gente erra, né? Eu trouxe para vocês aqui, a gente já tá chegando no finalzinho, eu gosto muito de trabalhar a leitura nos meus atendimentos, porque a leitura deixa aquela memória afetiva, tanto nas crianças, adolescentes, nas mulheres. Sempre trabalho algum livro. Eu escolhi esse livro, As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Então eu vou ler o que eu pensei que conectava com o sentido do meu curso para vocês. O aprendizado e as linguagens do amor. Os pais são os primeiros professores dos filhos e os mais importantes. Os pesquisadores já concordam que o melhor período para estimular as habilidades básicas do aprendizado de uma criança é antes dos 6 anos. Dr. Witt, famoso pioneiro nas pesquisas de aprendizado e fundador do projeto pré-escola da Universidade de Harvard, diz: aparentemente, uma experiência educacional de primeira linha durante os 3 primeiros anos de vida é fundamental para que a pessoa desenvolva todo o seu potencial. Além disso, sociólogos e educadores convencidos de que esse estímulo aos pequeninos pode incentivar habilidades de aprendizado, criaram problemas como Head Start, designado a ajudar crianças com deficiência durante o período escolar. Tá vendo, gente, como que as deficiências aparecem muito no ambiente escolar? Sim, como pais, somos os principais professores. E uma de nossas principais ferramentas de ensino é a disciplina correta, aplicada com amor. Então, Lacan dizia que toda demanda de amor é também amor. Eu aprendi isso com Dani, minha supervisora. Nossa maior demanda com nossos filhos é o amor, mas que a gente não seja negligente também nessa demanda de amor com eles, tá? Que nós não sejamos negligentes também como profissionais, nem da área da saúde, nem na área da educação e nem como pais. Essa é a minha mensagem da minha live, que eu tô deixando aqui para vocês hoje. Quem chegou depois eu tô vendo aí, muito obrigada pelo carinho, por estar aqui comigo. Meu curso, então, vai ter uma duração de 4 meses. Nós iniciamos agora dia 17 de março. Quem tiver maior interesse em conhecer, me conhecer como profissional, estar comigo nesse curso, ainda temos algumas vagas, tá? Falei destrinchadamente para vocês aqui cada módulo, tá? O curso tá com um valor bem bacana, bem flexível, vou estar dividindo para vocês. Então, quem tiver interesse em estar comigo nesse curso, pai, mãe, profissional da educação, profissional da psicologia, para quem está começando aí os atendimentos, se tiver interesse em compreender um pouquinho dessas demandas que são recorrentes no consultório, dentro do meu curso, pode me chamar no direct que eu vou passar todas as informações para você sobre o curso, tá? Alguém quer deixar alguma pergunta, quer interagir, quer falar alguma coisa? Como que foi para vocês estar aqui comigo? O que vocês acharam? Né? Foi importante? Ficou esclarecido? Tem alguma dúvida sobre aí o curso, sobre algum tema do curso que eu falei aqui, né? Que é a questão dos diagnósticos, da inteligência emocional, do luto e da empatia, dessa interação aí. Tem alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu finalizar? Quer deixar alguma observação? Obrigada, Josi, falou aqui do Dharma Consultório. Cid Clay, muito obrigada, falando que foi maravilhosa. Muito obrigada pelo feedback. Gente, tem dúvidas? Temos alguns minutinhos ainda para estar falando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém acha que foi interessante fazer essa live para falar um pouquinho mais sobre o curso? Estou aqui à disposição de vocês, hein? Podem falar. Vou beber uma água. Tranquilo? Ok, então vou estar finalizando, vou estar deixando essa live gravada, fica até amanhã, tá? Um beijo em todos. Quem entrou agora, veja a live, né? Eu deixei aqui, vou deixar até amanhã para vocês. Muito obrigada, Cid Clay, pelo conhecimento que foi agregado a você. Já estou super ansiosa. Esse projeto é um projeto que está no meu coração já desde quando eu comecei a clinicar.
Eu queria que fosse um encontro presencial, era do meu desejo, do meu coração, mas como eu tenho vivenciado muitas coisas online, Mili, minha cliente online, beijo Lu, eu decidi fazer online para dar oportunidade também, diante das nossas rotinas aí, tá todo mundo muito sem tempo. Obrigada, Rita. Um beijo, querida, pelos parabéns. Muito obrigada mesmo. Então, eu decidi fazer online, porque aí eu coloquei o curso online à noite, nas quartas-feiras, nossos encontros. Esqueci de falar, todas as quartas-feiras. Vão ser 2 horas de encontro. A metodologia do curso, gente, não é só que eu fale, não é só que eu realize ali as explicações como aula, como algo só muito monótono, não. O grupo vai interagir. Por que eu coloquei mães? As mães, a maioria das mães me procuraram mais do que as professoras, tá? Por isso que eu abri, porque as mães estavam com essa ansiedade de conhecer sobre o material, de entender algumas coisas, questões dos seus filhos, diagnósticos. Então eu abri porque no final de cada aula, nós vamos fazer dinâmicas sobre o tema específico para que ocorra a interação do grupo, tanto das mães quanto das professoras, tá? Eu quero que as professoras e as mães, ou pais, ou profissionais de educação, saiam desse curso com empatia e com conhecimento. O intuito é que eu ensine para vocês tudo isso que eu falei aqui, desmiuçando sobre o curso, tá? Cecília, desejando sucesso, muito obrigada. Tomás, saudade de você nas consultas, muito obrigada por estar aqui. Tô finalizando, depois você reveja essa live, vai ser importante você ver. Acho que você vai achar bacana, tá? Gente, um beijo então, fiquem com Deus. Semana que vem, dia 10, vai ter o encontro inicial já para apresentação do grupo, pra gente se conhecer. Dia 17 a gente começa as aulas, então quem quiser entrar, me procure antes dessa data, tá? As inscrições se encerram aí até o dia 8. Então nós temos aí 4 dias ainda de inscrições, tá bom? Um beijo em todos, fiquem com Deus. Obrigada, Barbie, muito obrigada. Tchau, tchau.